boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro evento híbrido digital para o segmento da saúde. Nós estamos nos reinventando. A crise faz pensar além e diferente. Afinal, o mundo não pode parar. E pensando nisso, nós criamos um evento híbrido com um formato inovador. Diferente de outros eventos virtuais, nesse evento híbrido nós trazemos os palestrantes e conteúdos para um cenário em 3D, onde nós compartilhamos com vocês um ambiente o mais próximo possível de um evento presencial. Nós sabemos o quanto é difícil esse momento que nós vivemos, por isso, a nossa proposta é trazer a todos vocês uma experiência e uma vivência que vão além do que nós já conhecemos em transmissões e videoconferências. Essa é uma iniciativa da TM Jobs, que esse ano comemora 8 anos de existência. E agora nós vamos assistir ao vídeo de lançamento. My jeans are torn, sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true, there's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be. O tempo é o nosso maior aliado. É tempo de aprimorar conhecimentos e trocar experiências. É tempo de fortalecer os relacionamentos. É tempo de criar diálogos e oportunidades. É tempo de acreditar no próximo, na ciência, na medicina, nos profissionais de saúde e esperar por dias melhores. A TM Jobs deseja um novo tempo, com mais esperança, humanização, compaixão e mais entrega de valor em saúde para todos. A TM Jobs, através desse evento Valor em Saúde, agradece o seu tempo, sua participação e contribuição para o nosso lema: geração de valor compartilhado e sustentável. Nós agradecemos também a Libes, que acreditou nesse projeto e apoia essa importante iniciativa. E agora, para fazer a abertura, convido a Tânia Machado, CEO da TM Jobs e fundadora do programa Valor em Saúde, que está na plataforma YouTube e agora passa também para o formato digital. Tânia, boa noite! Boa noite, Karen, muito obrigada pela sua abertura, obrigada a todos os participantes, é uma honra estar aqui num evento diferenciado para todos vocês. A TM Jobs agora em maio completa 8 anos, e eu queria apresentar os nossos números, e eu queria dizer a minha gratidão por todos os profissionais e pessoas que nos ajudaram a chegar nesses números, né? São mais de 70 clientes nessa consultoria, são 8 anos de atuação, né? Mais de 40 eventos próprios para clientes. Pelo Business Club Healthcare, que é um canal de encontros importantes, nós já tivemos mais de 3.000 horas de conteúdo, mais de 500 palestrantes renomados passaram pelo clube, 67 eventos do Business Club Healthcare no Brasil e 3 na América Latina. Nós fizemos 2 no Chile e 1 na Argentina, totalizando mais de 15.000 participantes
nesses encontros do Business Club Healthcare. E a gente sempre buscando inovação. Em novembro do ano passado, a gente lançou o programa Valor em Saúde no canal do YouTube. Já são 5 meses de programa. Convido, inclusive, a todos a se inscrever no canal, acompanhar a nossa dinâmica. Nós já temos 449 inscritos, mais de 4.000 visualizações, mais de 448 horas de exibição e mais de 19.000 impressões dentro do canal YouTube. Então, assim, é um programa que, de fato, a gente percebe o crescimento dele, o interesse das pessoas em assistir. A gente tem trazido vários especialistas para falar, e fica aqui um convite para vocês acompanharem. Toda terça-feira de manhã tem o programa Valor em Saúde no canal YouTube. Nós temos mais de 50 fornecedores envolvidos nas entregas durante esses anos, que geraram, em média, um volume de 700 profissionais com trabalhos diretos e indiretos na entrega dos eventos, na curadoria e consultoria. Nós continuamos nessa jornada de geração de valor compartilhado e sustentável através dessas iniciativas. Agradecemos todos os envolvidos nessa jornada. Agradeço a BPRH, onde sou vice-presidente de saúde corporativa, por apoiar a nossa iniciativa, ao IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, onde eu também faço parte do Conselho Consultivo, e ao ILAGS, o Instituto Latino de Gestão em Saúde, onde eu também tenho uma atuação muito forte junto com o Paulo Marcos. Agradeço todos os envolvidos nessa jornada e desejo a todos um excelente evento. Obrigada, Tânia. O evento ele tem um formato talk show. Cada convidado tem um tempo de fala e o moderador abre para perguntas aos nossos convidados. Nós devemos encerrar o evento no máximo até às 20h30. Vocês podem deixar os seus comentários e sugestões no chat. Nós vamos ler os comentários e perguntas e, à medida do possível, responder a todas elas. E todos que acompanharem o nosso evento receberão um certificado pela presença. Agora, para dar as boas-vindas e contextualizar o evento, nós chamamos o Luiz De Luca, conselheiro de empresas e advisor do setor de saúde e inovação. Boa noite, De Luca. Boa noite, Karen. Boa noite, Tânia. Obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz de fazer parte desses 8 anos da TM Jobs com esta revolução digital. Nós falamos tanto de transformação digital e a TM Jobs está fazendo isso com muita propriedade. Eu feliz de estar participando de um webinar diferente, eu diria que nós estamos participando de verdade de um evento digital. Contextualizando, a gente tem discutido em vários eventos o que está acontecendo no setor da saúde, setor econômico, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje. Nós vamos trazer 3 líderes falando de negócios e a ideia é trabalhar o contexto real das nossas organizações, da economia, os impactos dela. Eu de verdade tenho vontade de fazer perguntas bastante ácidas para respostas não politicamente corretas. Espero que os nossos painelistas que consigam trazer todas as suas angústias e superações. É um momento complexo. O momento complexo faz lideranças emergirem e o momento complexo faz o crescimento das nossas organizações. Eu espero que a gente traga alguns insights para vocês que estão nos assistindo, de como é a vida real e realmente a gente tentar entrar em visões e colaborações de como a gente pode endereçar este momento que a gente não sabe como é o amanhã. Se a gente falar que o amanhã é igual o amanhã do passado, nós estamos nos enganando. O amanhã do futuro não tem nada a ver com o amanhã do passado. As soluções dos problemas atuais não serão as soluções dos problemas futuros, até porque nós temos que endereçar esses problemas e como vamos estar passando por eles. O que eu gostaria também que vocês nos provocassem é de fato dentro da realidade. O objetivo aqui não é um aspecto filosófico, nós estamos falando de gestão e impacto econômico em situações críticas, situações de crise. Tentar mostrar para vocês como a gente faz essa superação.
eu sempre falo que os momentos de crise criam lideranças, criam desafios e desenvolvem superações. Então, esse é o nosso objetivo. Eu não quero falar muito mais agora, antes de os palestrantes entrarem. Fico muito feliz com tudo isso e espero que vocês gostem do nosso evento. Nós convidamos agora o Giovanni Cordeiro, economista da Deloitte, para participar do nosso evento. Seja bem-vindo, Giovanni. Boa noite. Olá, boa noite, Karen. Obrigado. Realmente é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço em nome da Deloitte, do nosso sócio líder da área de saúde, né, o Joaquim, por estar aqui com vocês nesse evento. Trocando aqui um pouco de informações também. Eu acho que realmente é algo importante nesse momento que é único, né? Eu tenho participado de muitas apresentações neste momento são apresentações virtuais, né, claro, com diversas indústrias, né? Inclusive também tenho participado de eventos aí de indústrias de outros países também para tentar entender um pouco das dificuldades, os desafios também de indústrias, né, de outros países, né, tentando sentir um pouco do impacto, né, e espero, claro, falar de economia no Brasil. São muitos assuntos, e ainda mais no momento de uma crise realmente sem precedentes, né? Então, como o De Luca já adiantou aqui no início, podermos passar a noite aqui, né, falando dessas grandes mudanças econômicas, mudanças sociais, né, à frente de tecnologia, realmente com grandes disrupturas neste momento, né, mas eu vou tentar passar uma visão aqui macroeconômica, né, nesse tempo, né, de 20 minutos, né, e realmente espero poder contribuir aí com todos vocês. Bom, iniciando, né, como eu falei, passamos por um momento único, realmente uma crise sem precedentes. O que isso quer dizer? Que todas as crises anteriores, né, elas não servem, né, de parâmetro para a gente conseguir quantificar o impacto ou tentar criar bons cenários, né, de futuro. E isso não estamos falando só agora por ano de 2020, mas também o que vem para 2021, 2022, né? No início, mais ou menos final de fevereiro e março, consultorias econômicas por todo o mundo, inclusive o Banco Mundial e a FMI, eles chegaram a fazer projeções que tinham como base as últimas crises, né, financeiras e também até correlações com pandemias, seja da década anterior ou até no século, né, anterior, mas realmente nenhum desses modelos é suficiente para poder explicar o momento atual, né? As crises anteriores foram crises financeiras, o que a gente passa agora é uma crise, né, de saúde com impacto nos negócios, né? As pandemias anteriores passavam por um momento econômico realmente totalmente diferente, né? Então, as primeiras projeções de impacto econômico realmente elas já se mostraram erradas. O FMI passou por revisões das suas projeções. A última revisão, em 14 de abril, né, uma estimativa de queda para a atividade econômica no Brasil de 6%, né, para 2020. As nossas corretoras aqui brasileiras, as consultorias econômicas, né, que divulgam toda semana, vão atualizando, né, no Banco Central, no relatório Focus, a média dessa estimativa está em 4,1%. No entanto, como vocês estão vendo aí nesse slide, acho que nunca ao longo aí dessa medição nós tivemos um desvio tão grande. Algumas semanas nós tivemos consultorias falando uma queda da atividade de 6%, outras falando numa queda de 1%, né, um grande desvio, né, dessa projeção. Isso mostra realmente que é difícil projetar aí o impacto na atividade econômica. Atualizando, né,
números da última semana, consultor queda da idade do PIB em 9%, né, da economia brasileira. O próprio governo federal disse que se esse período de isolamento permanecer até junho, nós vamos ter uma queda de 6% da atividade, e outras consultorias do outro lado aí da ponta falando já numa queda, né, a expectativa mais positiva é uma queda de 2% para esse ano, né. E só para contextualizar, para comparar com outros países, o FMI fala de uma queda de 8% da atividade econômica dos Estados Unidos, num cenário mais pessimista, 10%, né, de queda. União Europeia, uma queda também de 8%, China, uma queda de 1%, num cenário mais pessimista, uma queda de menos 3%. Mas essas estimativas do FMI, né, eles também falaram que, dado aos resultados que aos poucos vão saindo, né, eles vão corrigindo, né, então eles já falaram que essas previsões, inclusive para a China, né, vão ser revistas. E hoje a China, às 11 horas da noite, né, vai divulgar os números dos resultados econômicos do que foi do mês de abril, né. Isso vai ajudar um pouco a gente também entender o impacto, né, de como que está sendo a resposta, né, da China. Tenho conversado também, né, com os parceiros na Europa para entender também como está o impacto, né, nas atividades lá também da Europa, né, mas cada país realmente tem uma estrutura, um formato econômico, né, diferente. É interessante a gente ver, entender as tendências, as reações, para nos ajudar a tomar decisões mais assertivas nesse momento, né, realmente único. E a grande preocupação, principalmente, claro, do setor público, mas o mercado de negócios como um todo aqui no Brasil, a grande preocupação são com os pequenos negócios, né? O setor de serviços representa 73% do PIB brasileiro, né? Isso é diferente da China, por exemplo, tem uma estrutura muito voltada para a manufatura, né? Então a gente tem setores que passam por impactos realmente diferentes aqui do que nós vamos passar. Cada país também, as medidas do setor público, a ação, tanto as ações voltadas ao lado da saúde, como também a resposta à proteção dos empregos, dos negócios, estão sendo diferentes para cada país, mas a grande preocupação, né, são com os pequenos negócios, porque além da grande participação no PIB, são os grandes geradores de emprego, né, o volume no todo, né, tem aí realmente uma grande renda, e tem um grande efeito multiplicador de renda. O que significa esse efeito multiplicador de renda? São pequenos negócios, né, que geram um grande ciclo, né, de consumo, e eles alimentam nessa roda da economia, eles ajudam a aquecer a economia, e quando esse segmento é afetado, né, ele tem um impacto, um efeito muito grande em outras atividades, e também tem um efeito também no médio prazo, né? Então isso é muito preocupante, e ainda é difícil da gente mensurar, né, o impacto desses pequenos negócios na economia como um todo, tá? Então, realmente a preocupação em salvar esses pequenos negócios estão no radar, né, das grandes empresas e, evidentemente, do setor público. No próximo slide, eu mostro aqui para vocês, e eu estou mostrando em primeira mão, tá? Como eu falei para vocês no início, eu tenho participado de muitas apresentações virtuais como essa. É evidente que esse modelo híbrido é o primeiro, realmente muito bom, né? Então, de parabéns. Mas eu tenho participado, né, de eventos com outras indústrias, e é muito importante porque, dado ainda um pouco a falta de indicadores para a gente conseguir mensurar exatamente os impactos, né, em cada atividade, essa troca está sendo importante para ter um termômetro, né? E aí a Deloitte, ela realizou em pouco tempo uma pesquisa. O que eu mostro aqui para vocês é um resultado parcial. Nós fechamos o período de coleta agora à tarde, né? Nesse resultado que eu estou mostrando aí para vocês, tem a participação de 451 empresas. O número de participação de empresas foi maior do que esse número. Nós vamos divulgar na semana que vem.
E esse número realmente é tão em primeira mão que nem a Deloitte tem esses números, né? Minha equipe que fechou os números, vou trabalhar nesses números agora, né, de madrugada, para poder divulgar amanhã internamente na Deloitte, para a gente divulgar ao mercado na próxima semana. O objetivo desse estudo foi entender o impacto em cada setor, em cada negócio, se houve queda de vendas, paralisações, e o que as ações fizeram como resposta. Se tiveram que demitir, diminuir a folha, se estão fazendo ou tiveram que fazer investimentos em tecnologia, o que teve de transformação, de mudança, e o que mais preocupa também no médio e longo prazo, aí no novo cenário. Então, realmente é uma pesquisa bem bacana, ela está bem representada, a gente vê que nós temos grandes empresas representadas nessa amostra, temos 12% das empresas são empresas que faturam acima de 5 bilhões, né? Tem empresas aí que até com faturamento acima de 80 bilhões aí dentro desse grupo, empresas com faturamento de 100 milhões até 5 de 34%, né? E também temos representação de pequenos negócios, empresas aí até 100 milhões, 54%, mas dentro desse extrato aí a gente tem empresas com faturamento de 5 milhões, né, e 10 milhões por ano, né, dados de 2019. E aí, para a gente ajudar a ilustrar um pouco desse impacto, né, aqui do lado direito nessa tabela, eu trouxe aqui um recorte de alguns setores, nós temos mais de 38 segmentos representados nessa pesquisa. Nós perguntamos o impacto no quadro de funcionários, né? Perguntamos se a empresa, até final de junho, ela pretende diminuir, né, o número de funcionários da sua equipe, e a gente tem alguns destaques, né? Por exemplo, o comércio, 35% disseram que vão diminuir, né, o quadro de funcionários, e 11% disseram que vão diminuir muito, né, o quadro de funcionários até final de junho, né? O comércio aí está representado, tem diversos segmentos aí dentro do varejo e atacado, né, desse segmento. Nós temos participação de supermercados e hipermercados, que o IBGE divulgou números de março, né, mostrando que foi o único segmento do varejo que apresentou crescimento, né, o têxtil, o varejo têxtil, eletroeletrônicos apresentou uma grande queda. A gente vem acompanhando números de um grande crescimento de vendas no comércio online, né? Tem algumas fontes que falaram num crescimento de abril, chega de 180%, de 150%, né? Mas o comércio online, comparando as vendas do comércio como um todo, ele ainda tem uma pequena participação. Grande parte das vendas do comércio, evidente, vem de lojas físicas, né? Então, grandes segmentos, mesmo esse grande crescimento do e-commerce, ainda não é o suficiente para poder compensar o número de lojas, os canais físicos fechados, né? Então, o segmento do varejo teve, sim, aí um grande impacto. A gente vê aí nessa nossa pesquisa, que ainda é parcial, né, que semana que vem vamos ter os números fechados, completos. Os números que o IBGE mostrou de março, que a gente pegou ali só o final, o impacto da Covid só no final, né, de março, mas já mostrou realmente queda em diversas atividades. Só supermercados e hipermercados que apresentaram um crescimento, né. Aí a gente tem também indústria química, né, com uma queda de 29%, também o segmento a manufatura de produtos de higiene e limpeza, né, foram os únicos também que apresentaram um pequeno crescimento, mas outros, e dentro da cadeia de embalagens também apresentou aí um pequeno segmento, mas outros segmentos dentro dessa grande indústria química, né, também teve impacto, né, negativo. O segmento de máquinas e equipamentos, né, em grandes investimentos, realmente muito impactado, e é um segmento que está muito preocupado com médio e longo prazo, né, e a gente mostra aí 30%, né, das empresas desse segmento aí falaram que vão diminuir o quadro de funcionários. Veículos e autopeças, aí representado pelas montadoras, 46% falaram em diminuição do quadro de funcionários, né, 7% vão diminuir muito. Serviços de transporte, que está representado aí temos os segmentos também aí dentro de serviços aéreo, né, 17%, né, disseram que vão diminuir muito o quadro de funcionários, né.
E aí no próximo slide, também os números parciais dessa nossa pesquisa, nós perguntamos o nível de endividamento, né? Antes, aqui do nosso lado esquerdo aqui da tela, né? 16, no geral, ali a gente mostrou quebrado por segmento, mas no geral, 16% das empresas que até o momento que participaram das 451 empresas representadas, 16% falaram que já fizeram demissões, né? Até 9 de maio, e 11% pretendem ainda demitir até final de junho, né? E nós perguntamos também se o nível de endividamento dessas empresas, né, vai aumentar, porque alguns segmentos praticamente ficaram com a produção paralisada, né, vendas quase zero, então muitas empresas tiveram que recorrer realmente a empréstimos, né, um suporte para tentar equilibrar a liquidez, né, fortalecer o caixa, então uma preocupação grande com o endividamento, né, dessas empresas. E aí nós perguntamos, né, se pelo menos até final de junho o endividamento vai aumentar, e aí a gente tem destaque, né, veículos e autopeças, 64%, né, das empresas dessa cadeia disseram que vai aumentar o endividamento, serviços de transporte 39%, varejo 32%, indústria química também 32%, né? máquinas, equipamentos e ferramentas 27%, né? Disseram que vão ter o nível do endividamento geral acima, vai ter aí um grande aumento, né? E quando nós perguntamos a essas empresas, após a crise, né, da Covid, quando a atividade retomar esse período de isolamento, né, chegar a um fim, o que vai preocupar aí no próximo ano, no médio prazo, né, o item mais apontado, necessidade de mudança, né, nos processos de trabalho, 44% dos apontamentos, né, foram mais de 16 itens apontados. Os 3 primeiros itens realmente são com mudanças na forma de trabalho, nas operações, né? O trabalho virtual aí é um grande exemplo que muitos estão preocupados como é que vai ser essa volta, né? Sabem que para algumas empresas, para algumas atividades é algo, né, que realmente vai mudar, vai ficar, né? E na quarta posição apareceu com 29% dos apontamentos, né, das empresas preocupadas com o nível de endividamento, né? Então, não é só esse período da crise, mas também pensando no médio e longo prazo, a recuperação desse equilíbrio financeiro, né? Preocupa aí grande parte das empresas, pelo menos 29% desses apontamentos, né? A gente pode passar para o próximo slide. Como eu falei, a gente passa por um momento realmente único, uma crise realmente sem precedentes, ainda do momento, né, como o De Luca até muito bem explicou no início, um momento ainda de difícil falar exatamente, quantificar exatamente, dar um número de quanto vai ser esse impacto, né? Com toda certeza, daqui 2, 3 anos, quando a gente passar, é claro, a gente vai passar por essa crise, nós vamos ainda estar estudando este momento, vamos estar medindo e quantificando impactos em alguns segmentos, né? E a Deloitte, né, desde o final de março, nós temos trabalhado, né, junto com os nossos parceiros e nos nossos cenários para, claro, ajudar a dar uma resposta rápida, preparar. A gente vem trabalhando com esses cenários, né, um cenário de isolamento, estabilização e novo cenário. Por quê? Falar, por exemplo, quando que vamos voltar a um novo normal, né, que assim está sendo denominado novo normal, será que vai ser em maio? Será que vai ser em junho? Será que vai ser em agosto? Será que vai ser no final desse ano? Será que vai ser só em 2021? Muito difícil saber.
A única certeza que a gente tem é que está relacionado aos resultados do lado da saúde, né, ao número de casos, às respostas também do setor público, né, aos cuidados nessa dimensão da saúde, né. Então, e aí nós traçamos 3 cenários, um cenário denominado isolamento, né, um outro estabilização e um novo cenário. O cenário de isolamento é esse, estamos passando agora com atividades, em alguns setores, atividades paralisadas, ou nível de produção parcial. As empresas, neste momento, nós pensamos quais são as ações, quais são as respostas, vamos aproximar, trocas como essas, né, esses eventos virtuais estão sendo importantes porque estamos vendo parcerias e apoio entre empresas que são competidoras no mesmo segmento, né, sendo transparente, trocando e ajudando a ter soluções, então isso é muito, algo também único, bacana. Tem segmentos que não é tão pulverizado, que a gente já vê alguma troca nesse sentido, mas tem outros segmentos muito pulverizados, né, que estão trabalhando melhor as relações com todos os stakeholders, né, desde fornecedores, clientes aproximando, né, isso é importante. Então, nesse período de isolamento, a gente ajuda a listar aí quais são as ações nesse momento, e elas mudam quando virar um cenário para um cenário de estabilização, um cenário em que começar a reabertura gradual das atividades econômicas. Aí são novas respostas, né? E quando chegarmos nesse novo cenário, que também é difícil falar exatamente quando, né? Mas esse novo cenário não vai ser aquele cenário pré-crise, né? E novamente vamos ter que repensar todas as nossas ações por um modelo para sustentar o nosso negócio, né? Realmente novas oportunidades, novos players aí vão surgir, realmente com uma nova, empresas com uma nova cultura também de trabalho, realmente muitas transformações, né? E aí são novas ações. E aí, para ilustrar um pouco, e já para finalizar aqui a minha parte, até para ilustrar aqui como que muda, mesmo quando nós olhamos segmentos que tiveram aumento de vendas, né, o nosso segmento do agronegócio, as exportações, elas não tiveram queda. É evidente, a gente está falando de um bem de consumo essencial, né, alimentos. As vendas de supermercados e hipermercados tiveram crescimento, mas não significa que esse segmento não passou por grandes desafios, não teve que também dar respostas, passaram sim por grandes transformações na sua cadeia de suprimentos, né? Para ajudar a ilustrar, empresas que forneciam, por exemplo, alimentos para redes de bares e restaurantes, tiveram que reajustar a sua carteira de clientes para passar a vender para supermercados e hipermercados, né? E isso, nós acompanhamos alguns casos, não foi algo tão fácil, porque deixar de vender para um bar ou para um restaurante, passar a vender para uma grande rede de supermercado, às vezes essa grande rede exige níveis de governança que esse pequeno negócio não tinha, e aí uma série de itens em compliance, né, que nem todos vão conseguir atender, né? E nem todos também conseguiram migrar suas vendas, né, de bares e restaurantes para hipermercados e supermercados. Alguns conseguiram, outros não, né? Então, realmente, até esses setores que parecem que estão melhores também estão passando por transformações, né, e por grandes desafios, tá? Bom, acho que eu tentei resumir um pouco aqui o cenário. Eu já finalizo, né, e passo a minha palavra. Fico à disposição de perguntas. Claro que aí tem números aí do IBGE para cada setor, que também depois eu posso aí compartilhar com mais detalhes com vocês. Poderíamos ficar a estender a noite toda aqui sobre essas grandes mudanças, grandes transformações, mas acho que
já está estourando o meu tempo aqui. Agradeço, né, realmente parabéns aí por esse evento, né, esse modelo, esse formato híbrido. Obrigado e passo a minha palavra. Agora nós convidamos ao nosso cenário digital o Adilson Breterick, CFO do Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vindo, Adilson. Boa noite. Muito boa noite, Karen. É uma satisfação muito grande estar participando aqui desse evento, maravilhoso evento. Eu gostaria de agradecer, inclusive, o convite feito pela Tânia. Né? Eu, como CFO do Hospital das Clínicas, estou preocupado aqui com as perguntas que o De Luca vai colocar, as perguntas apimentadas que o De Luca vai colocar aqui para a gente. E preocupado também com o cenário que o Giovanni pontuou. Né? Eu, com a experiência econômico-financeira do maior hospital da América Latina por 27 anos, tenho tentado me preparar para uma situação como essa que a gente está passando, mas eu tenho certeza total que ninguém estaria preparado para essa situação da forma como está sendo apresentado. Não vou falar de cenário futuro, da forma como está se colocando em termos de previsão, mas sim tentar falar um pouquinho daquilo que a gente está passando no presente momento, que é um momento de extrema apreensão, é um momento em que todo o setor político, econômico, social está sofrendo impacto de maneira geral. A gente tem que estar preparado para uma situação meio catastrófica. O atendimento à pandemia é uma situação em que nós não estamos acostumados a isso, não estamos preparados para isso. Temos que agir como administradores, temos que agir com rapidez e preparar a situação toda para resolver aquilo que está angustiando, está, de alguma forma, mexendo com toda a sociedade. E o administrador tem aí, no caso nosso lá, o Hospital das Clínicas, temos uma responsabilidade muito grande com relação a essa pandemia e, nesse momento, a gente está trabalhando aí com a modificação de toda a infraestrutura que existe no complexo hospitalar daquele tamanho, é uma cidade, e voltando isso para a situação de pandemia, colocando à disposição do atendimento por Covid, numa alta complexidade, o equivalente a 4 hospitais médios, mais ou menos de 200 e poucos leitos. Quer dizer, são quase 1.000 leitos disponíveis para o atendimento exclusivo em Covid-19. Isso mexe, com certeza total, com toda a base que a gente tinha programado como o orçamento que era previsto o ano passado para este ano, e que esse ano aqui nós vamos ter que prever também para o ano que vem. Então, o desafio em cima disso é gigantesco. E, ao mesmo tempo, poder dar a resposta que está sendo dada em todos os setores, do político, econômico e social, que, de fato, impressiona. Isso torna um pouco mais seguro, um pouco mais, não diria tão tranquila, mas pelo menos com uma certa estabilidade, essa questão da condução dessa situação, onde a gente vê que os governos têm colocado a prioridade necessária para isso, em termos de financiamento, em termos de investimento para esse atendimento. A iniciativa privada no setor saúde está se organizando de uma forma, eu diria, fantástica, maravilhosa, em conjunto, em comunhão com o setor público para fazer esse atendimento, e acredito que
não teria outra forma de haver um melhor sucedimento para esse tipo de situação, se não juntarmos tudo o que há disponível para esse enfrentamento, com certeza não teríamos o sucesso que já estamos tendo, né? Embora os indicadores sejam bastante alarmantes, eu tenho confiança, a gente, analisando isso, temos confiança de que isso deve passar, não tão rapidamente, mas deve passar numa situação de controle um pouco melhor do que a gente poderia esperar. Não se sabe exatamente até quando vai isso, mas assim, a sociedade tem tido uma participação e quando você junta o primeiro setor, o setor público, o segundo setor, que é o setor privado lucrativo, e o terceiro setor, que são os filantrópicos, estão tendo uma importância fundamental nessa organização e participação desse enfrentamento, e a própria sociedade colocando isso, eu resumo isso numa palavra só: solidariedade. E o que a gente tem visto nisso, nesse enfrentamento, é muita solidariedade, com doações, com doação em espécie, em material, em tempo, em voluntariado. Coisa muito importante está acontecendo, e acho que é exatamente isso que o Giovanni vinha colocando também do novo normal. Eu acho que nada volta ao normal, nada volta à situação anterior como a gente estava acostumado. O desafio está oferecendo para a gente alternativas que eram impensáveis até bem pouco tempo atrás. A telemedicina, uma série de outras questões que estão se colocando em inovação, dentro dessa solidariedade, a própria transformação do ramo industrial para poder oferecer insumos que não estavam disponíveis no mercado para esse enfrentamento, seja em equipamento, seja em material de proteção individual, que é muito importante nesse período. Então, o que a gente tem visto, de fato, de alguma forma motiva, não reduz a preocupação, mas motiva para o enfrentamento necessário. E acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que, de fato, caminhar, né? Recursos estão sendo remanejados, a gente está com essa preocupação de futuro. Então, a discussão aqui são os impactos econômicos. Quando a gente for avaliar essa coisa do impacto econômico, a gente vai saber que caiu a arrecadação pública. Seguramente vai ser reduzido o financiamento público para o setor saúde, isso médio e longo prazo, porque a capacidade de adaptação não é tão imediata. E, de alguma forma, a gente tem que responder, e temos que responder com prioridade. Então, alguns outros setores vão sofrer, e o próprio setor saúde acaba sofrendo um pouco mais adiante. A parte da saúde suplementar, por exemplo, é que a gente vê, há uma redução significativa na atividade da saúde suplementar, com essa coisa de priorização para o Covid, e que, de alguma forma, está empurrando esse atendimento para frente, que nós vamos ter que dar respostas para isso. Então, tudo isso para dizer, olha, o cenário é muito desafiador. Num primeiro momento, a gente teve muita capacidade de organização para isso. Eu digo, a sociedade como um todo e o poder público, e eu sou, de fato, otimista com o resultado disso tudo que está sendo colocado à disposição do setor saúde, né? E acho que para iniciar essa discussão, como o Giovanni colocou, a gente teria aqui alguns dias, talvez, discutindo essas questões, e eu quero dar uma diminuída aqui na minha participação, encerrando essa primeira parte da discussão com essa mensagem de otimismo. Acho que vai dar certo, já está dando certo, esta coisa só está dando certo de verdade porque há o envolvimento político, social e econômico que é devido para uma situação de pandemia, um risco
geral que é imensurável, é muito grande mesmo. Acho que são essas as minhas palavras para iniciar essa discussão. Agora nós apresentamos o Tarso Bossoloni, CFO do AC Camargo. Boa noite, seja bem-vindo, Tarso. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite da Tânia também, e eu vou tentar embasar o máximo de informação aqui na fala do Giovanni e do Adilson. O AC Camargo é um Cancer Center, né, um hospital focado no tratamento de câncer, principalmente de alta complexidade, o maior da América Latina hoje, e a gente tem um impacto um pouco diferente do que a gente dentro do AC Camargo do que quando a gente olha num hospital geral, né? O AC Camargo hoje, praticamente toda a receita dele vem do setor privado, né? E o setor privado ele é afetado por essa queda no PIB. Por quê? Essa queda no PIB ele gera desemprego, e gerando desemprego a gente acaba reduzindo o número de vidas dentro da saúde suplementar, né? A saúde suplementar ela esteve num período difícil, né, num período de início de retomada nos últimos anos. Não foi isso pelas crises aí de 2000 a partir de 2015, 14, 2016. A gente vinha num período de retomada em 2019. E agora com essa estimativa de PIB numa faixa aí, né, que o Giovanni mostrou aí, chegando a quedas expressivas, isso faz com que a gente olhe de novo para que nível de desemprego a gente vai chegar na nossa sociedade e como isso vai afetar o número de vidas dentro do setor privado, né? Então, quanto menos vida, menos pessoas assistidas, menor vai ser esse público disponível que vai poder utilizar os serviços do AC Camargo, né? Um outro ponto também que a gente presta bastante atenção é a parte de inadimplência, né? Isso pode gerar numa redução do número de usuários também, pelos planos de saúde cortando as pessoas inadimplentes, né, por não conseguirem pagar as contas dos planos de saúde. Ou também planos de saúde não conseguindo se sustentar, né, com altas contas aí e não conseguindo pagar os prestadores de serviço, né. Eu vejo essa crise como sendo uma crise bem diferente, né, como o Giovanni bem pôs, do que as crises anteriores, né. Se a gente pega na crise, por exemplo, indo bem para trás, lá em 2008, né, onde a gente via as pessoas com medo de perder o emprego, o que aconteceu no setor de saúde suplementar, de prestação de serviço, foi o contrário, né? A gente viu as pessoas correndo para procurar um tratamento antes que elas pudessem perder o emprego, né? E está sendo um pouco diferente, né, o que a gente tem passado ultimamente. A gente vê que as pessoas têm tido medo de frequentar os hospitais, né? A gente até entende na parte de procedimentos seletivos, então aquilo que não é urgente que ela pode deixar para um próximo mês, ou quando as coisas se acalmarem um pouco mais, ela vai deixar, tudo bem. Mas a gente tem visto um comportamento onde as pessoas estão deixando de se tratar, né, interrompendo o tratamento, deixando de se tratar por conta da Covid, né? Então, isso é uma preocupação muito grande dentro do AC Camargo. O AC Camargo tem uma preocupação muito grande com os pacientes e com a saúde dos pacientes. E a gente sabe muito bem, né, que o diagnóstico precoce ele é primordial para o tratamento de câncer, né? E o que a gente tem feito? A gente tem tentado ao máximo permitir com que os pacientes continuem com seus tratamentos, né? A gente montou um fluxo oncológico protegido, e muito disso se beneficiando da tecnologia. Então, a gente está usando desta crise para romper barreiras que a gente encontrou em anos anteriores, né? Seja barreiras por questões políticas ou não, mas
A gente vê, por exemplo, uma triagem virtual acontecendo, a gente tem uma triagem virtual auxiliada por uma inteligência artificial, definindo se o caso é crítico ou não, né? E evitando, nos casos não críticos, evitando que o paciente ele siga para o pronto-socorro, né? Caso não seja um problema urgente. Então, a gente tenta utilizar essa inteligência artificial para fazer com que o pronto-socorro, o pronto-atendimento, ele seja utilizado da forma que ele foi concebido para ser utilizado mesmo, né? Também a gente tem aqui uma triagem dos atendimentos com os pacientes com sintomas de Covid. Então, a gente está separando todo o fluxo de atendimento com os pacientes que têm sintoma de Covid. A gente está fazendo também alguns isolamentos de unidade de internação e de UTI para aqueles pacientes que têm sintoma de Covid, para que a gente possa continuar com esse atendimento, né? As cirurgias, né? A gente está fazendo com que os pacientes sejam testados antes e fiquem em isolamento depois, até 72 horas, para que eles possam, 72 horas do agendamento das cirurgias, para que eles possam ser atendidos e serem diagnosticados e realizarem as suas cirurgias. E aí, com isso, a nossa preocupação dos funcionários é muito grande também, né? Acho que isso é uma coisa que mudou drasticamente em todos os segmentos que estão operando durante a crise, presencialmente durante a crise. A gente se preocupa muito com os funcionários da saúde, os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, né? E a gente reforça a utilização de EPI, a gente está garantindo com que os nossos funcionários, né, que as pessoas estejam expostas a isso, não corram risco de contaminação, né? A gente está tomando também algumas medidas como o limite de pessoas em elevadores, a gente está demarcando espaços para que as pessoas consigam manter a distância necessária para que evite essa contaminação, né? Então, a gente está tentando capturar tudo isso nessa visão de Cancer Center, onde a gente consegue colocar equipes multidisciplinares, né, em diagnóstico, tratamento, e aí alinhando também a ensino e pesquisa, para que a gente consiga tratar o paciente da melhor forma possível, né? A gente entende que quem tem câncer tem pressa, né? Então, a gente quer passar por essa crise da melhor forma possível. A gente enxerga a nossa Camargo, olhando aquela curva que o Giovanni mostrou, a gente vê realmente que ela pode variar, né? Então, que ela pode ter não só um pico, mas talvez 2 picos, de acordo com esse grau de isolamento social que a gente vai conseguir imprimir aí nos próximos meses. Então, a gente pode voltar a ter um contato social, né, nos próximos meses. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam infectadas, e aí a gente pode ter um segundo grande pico no segundo semestre. Então, o que a gente quer é manter as pessoas que vão precisar desse nosso atendimento protegido, né? Acho que isso é uma das consequências dessa crise, né? Essa tomada de medidas de precaução para que a gente possa atender, né, e manter a atenção aos pacientes da melhor forma possível. O segundo ponto, e aí olhando bastante para dentro de casa, é que dependendo do nível dessa crise, a gente vai precisar aumentar a nossa austeridade em certos níveis, né? A gente vê que a gente já aumentou a nossa austeridade com relação ao que a gente tinha anteriormente, né? A gente fez isso, quer dizer, a gente redefiniu muitas das prioridades que a gente tinha. A gente entrou com bastante renegociação de contratos, a gente está renegociando praticamente, a gente montou uma sala de guerra para renegociar todos os nossos contratos de materiais, medicamentos, custo fixo, despesas,
tudo aquilo que a gente podia tirar, né, do nosso dia a dia ali, para que pudesse impactar o nosso fluxo de caixa e a nossa geração de resultado. Isso fez com que a gente cortasse bastante coisa de custos e despesas, né? E aí eu acho que essa tecnologia fez com que a gente repensasse alguns pontos. Eu acho que o home office foi uma coisa que a gente não tinha como instituído, a gente está pensando em instituir isso para as pessoas que a gente consegue, né, que não precisam estar na frente ali do paciente todo dia. Isso vai mudar a ocupação de espaço, vai mudar a forma com que a gente tem as unidades alugadas hoje. O escopo dos contratos, né? A gente vê que as pessoas hoje com menos gente transitando no hospital, menos funcionários, né, participando do dia a dia do hospital ali presencialmente, a gente vê que outras despesas que a gente tinha, como materiais de escritório, dentre outros utilidades, né, água, utilidades, a gente tem reduzido essas despesas, então são reflexos já dessas medidas que a gente vem tomando, né? Outra coisa que tem bastante ligada a essa redefinição das prioridades é a revisão dos investimentos. Então a gente está cada vez mais cauteloso com esses investimentos que a gente está fazendo, a gente está priorizando a manutenção e a geração de caixa, né? O AC Camargo, acho que muitas empresas estão fazendo isso para conseguirem saldar as dívidas, né? O AC Camargo não tem uma posição de caixa boa, então isso facilita com que a gente não precise olhar para as dívidas, né, para a estrutura de capital, mas sim para a geração de caixa futura, para que a gente possa capturar a demanda desse mercado e abrir novas unidades assim que esse mercado mostrar um novo aquecimento, né? Isso é importante. E como é que a gente tem feito isso, né? A gente tem monitorado qual é o grau da queda desse volume, qual é o grau que a gente está sentindo na nossa operação, para que a gente consiga modular exatamente o nível que a gente precisa aí de redução de custo, de corte de despesa. E a gente montou alguns fóruns aqui para que a gente consiga tomar uma decisão de uma forma multidisciplinar, né? A gente tem um comitê de crise diário, que acontece inclusive aos sábados e domingos, para conseguir tomar essas medidas, né, no dia a dia e frente àquilo que a gente está passando, até para medir o grau de exposição que os pacientes e os colaboradores estão tendo. Então a gente monitora isso daí praticamente online, né? A gente tem também um comitê de estratégia que faz parte do conselho de administração, que está muito mais perto neste momento do que ele estava antes. Então ele é um comitê que acontece no mínimo quinzenalmente, né, onde a gente olha esses cenários, né, elabora novos cenários e faz esse acompanhamento, né, e também discute algumas possibilidades e discute como eles estão vendo o mercado, os outros mercados, né. A gente acredita que o mercado de saúde ele tem uma dinâmica um pouco diferente do que os outros mercados. Alguns mercados eles foram realmente impactados, né, negativamente por isso, e alguns pararam de operar, e a gente vê como que a gente consegue fazer o paralelo com esses mercados para que a gente seja mais eficiente possível, né? E aí, por último, a gente tem o conselho, que está cada vez mais perto, com reuniões mais frequentes e com um entendimento bem bacana aí do dia a dia do hospital, né? Como é que a gente enxerga aí, então, o amanhã, né? Como é que a gente acha que a gente vai sair disso? A gente acredita que a nossa operação ela vai ser mais eficiente, né? Com certeza. Eu Tarso, estou bem otimista também com todo o avanço que eu tenho visto diante dessa crise, e até a resposta que eu tenho tido do meu time lá dentro do AC Camargo e dos outros times, né? Eu vejo bastante gente tentando tirar o máximo dessa crise, o máximo de proveito dessa crise. A operação hospitalar ela ainda é uma operação muito manualizada em termos de processos, em termos de faturamento, né? Quando a gente olha uma conta hospitalar,
ela precisa de várias mãos mesmo para que ela seja fechada. Então, a gente acredita que a gente vai ter essa eficiência dessa operação, vai trazer uma operação muito mais sem papel, é uma coisa que a gente já está buscando junto aos planos de saúde há bastante tempo. Prontuários eletrônicos, por exemplo, a gente vê, então, nem todos os hospitais têm isso plenamente difundido. A gente acredita que o prontuário eletrônico vai ganhar força a partir de agora, né? A possibilidade de operações remotas, né? Operar remotamente, como telemedicina, isso já está acontecendo. A gente está fazendo vários atendimentos remotos com telemedicina. Isso era um tabu até pouco tempo atrás. Então, a crise está tirando essas barreiras, quebrando essa barreira e fazendo com que a gente ganhe eficiência nisso daí, né? A gente tem também as auditorias dos planos de saúde, que antigamente elas vinham aos hospitais. Alguns planos de saúde e operadoras já estão abertos a fazer essa auditoria remota. Hoje, todo prontuário ele tramita num sistema com uma segurança suficiente para que a gente possa garantir essa segurança para o plano de saúde. E também essa parte de back-office, né? Talvez as pessoas que não precisam estar lá no dia a dia, elas podem revezar o seu espaço ali, né? E utilizar mais esse home office do que a gente vinha fazendo, antigamente, né? Então isso vai fazer com que a gente utilize menos espaço físico, né? Menos recursos e tudo mais, né? Uma outra coisa que a gente acredita que vai sair no futuro é uma melhor utilização dos usuários, né? Uma melhor utilização do setor de saúde dos usuários. Então, a telemedicina é uma forma disso. A gente vê, né, se a gente for analisar o custo da saúde, né, a saúde tem uma inflação médica, né, para os planos de saúde, para os usuários, consequentemente, em torno de 20% ao ano, né? Isso vem bastante da frequência, né, de utilização. É um dos mais importantes componentes dessa alta aí da inflação médica, né? A gente vê que os serviços eles são reajustados ou não reajustados ou reajustados a menos do que a inflação. Então, a frequência é o que realmente, a frequência e a má utilização é o que realmente causa esse peso no setor de saúde, né? E no custo disso, no aumento disso para o usuário final. A gente acredita também que isso vai gerar um conhecimento maior, né, dos operadores no sistema, né? Então, não só os hospitais, mas os planos de saúde também estão tendo que recorrer a um orçamento base zero, né? Eles estão tendo, acho que todo mundo que está passando por isso está tendo que descer a fundo na operação, entender sua operação. Então, isso traz esse componente de conhecimento daquilo que a gente está tocando no dia a dia, né? Como é que está ali o calor da terra na arena mesmo, né? É importante isso. Isso vai trazer, consequentemente, aí uma melhoria de processo, né? Então, isso vai uma consequência importante, uma melhoria importante nesse processo, com processos mais limpos aí, menos onerosos para todo o setor. Então, qual que é a mensagem final aqui que a gente tira de tudo isso? É que eu, Tarso, acredito que todas essas medidas, elas estão fazendo com que a gente acelere o equilíbrio, né, o setor de saúde para o ponto de equilíbrio, né? E por que isso daí? Porque a gente vai acabar tendo uma eficiência maior, gerando menores custos para a cadeia como um todo, né? Que vai gerar também novas formas de remuneração dos prestadores de serviço, e com isso a gente vai conseguir escolher melhor, né? Cada um vai conseguir escolher melhor as parcerias, aí, tanto com os pagadores quanto com os fornecedores, seja em qual nível da cadeia que a gente está aí da área de saúde. Então, eu gostaria de encerrar aqui esse ponto deixando essa mensagem otimista aí e de que dias melhores a gente vai chegar, né, no final dessa pandemia,
muito melhor do que a gente entrou e muito mais eficiente e superando muitas das barreiras que a gente já vem brigando para superar lá no passado. Então, gostaria de agradecer ao tempo aí que eu tive nessa apresentação individual. Vamos ver o que o De Luca preparou para a gente agora nessas perguntas. Obrigado. E para conduzir e moderar o nosso evento com o tema A Gestão e os Impactos Econômicos em Tempos de Crise, nós voltamos com o Luiz De Luca, conselheiro de empresas e advisor do setor de saúde e inovação, e os demais debatedores convidados. Bom trabalho a todos vocês e é com você, De Luca. Vamos lá, Karen, vamos lá, pessoal. Obrigado a todos, excelentes explanações, né, Giovanni dando uma visão muito importante para nós da economia como um todo, né, o Adilson com essa visão otimista do setor público, o lado da sociedade, adorei esse lado da solidariedade. O Tarso foi um pouquinho mais, ele tentou mostrar como se corta alguma coisa, mas com uma certa delicadeza, vamos dizer assim, né? Como se faz um corte sem machucar muito. E dentro dessas colocações, vou endereçar alguns pontos. Primeiro que eu queria colocar, eu vou pedir assim, eu não vou fazer a mesma pergunta para os três, eu vou fazer perguntas individuais, eu pediria bastante objetividade, né? Direto para o ponto, né? Vocês têm as características, né? São, né, homens de negócio, visão, né, econômica, financeira, pumba. Tipo cirurgião, né? Como é que faz a incisão, como é que tira o tumor e ponto final. Então, o primeiro ponto que eu colocaria, eu vou pegar aí o Adilson, que falou um pouquinho menos que o Tarso dá uma respirada aí um pouquinho. Assim, Adilson, você falou uma situação bastante interessante, que é em relação à restrição, provavelmente, de arrecadação que nós vamos ter para o próximo ano, para os próximos anos. Entretanto, a gente tem visto muito aporte no setor público em relação à saúde, né, até por causa dessa lei que favorece, né, esse aporte em detrimento à pandemia, né, de calamidade. Pergunta que eu tenho para vocês do HC, como é que vocês estão usando isso de forma eficiente? Porque eu acho que vocês, entre aspas, nunca tiveram tanto recurso, né, para poder atuar em alguma coisa do que vocês estão tendo agora. Então, assim, bem objetivo, gostaria que você me respondesse. E a segunda parte da pergunta é o seguinte: o que vocês vão fazer para 2021? Né? Porque agora vocês estão tendo recurso, acho que vocês vão ter uma alocação de recurso até o final do ano. Mas em 2021? Então, essas duas partes, como é que você está gerindo este recurso hoje e como é que você vai desenhar o seu modelo de negócio e orçamento para 2021? Bom, De Luca, de fato, você cutucou ali 2 pontos nevrálgicos aí que são realmente críticos nesse sentido de preocupação. De verdade, assim, a gente tem ouvido falar de muito tempo que o recurso é finito, mas a demanda em saúde é muito maior do que a disponibilidade. Então, não tem essa coisa de muito recurso. O que a gente tem é uma priorização efetiva para esse momento e que tem nos colocado numa situação de um pouco maior de tranquilidade. Ainda assim, o que a gente vê no mercado é um negócio absurdo. Quando a gente for pensar na história do valor de produtos, de equipamentos de proteção individual, por exemplo, né? O que se comprava há 4 meses atrás por um valor, hoje a gente está comprando por 4 ou 5 vezes esse mesmo produto. Então, todo o recurso que venha a mais, ele vai ser utilizado de uma forma que não é com a mesma racionalidade que a gente utilizaria antes. Então, tem que ser com muita prioridade, com muita parcimônia, para que possa se dar conta desse movimento todo. 2021 é uma interrogação imensa. Quando a gente fala do novo normal aí,
com certeza a gente não vai se reportar aquilo que foi média de 2019 e muito menos em 2020. É um cenário completamente diferente. E isso que o Tasso colocou, de que a gente vai estar passando por uma transformação e que algumas coisas não voltam atrás, de fato vai ser exatamente isso. A gente vai aproveitar esse momento de crise mesmo para mexer fundo onde tem que mexer. É agora o momento de estar reformando, estar atualizando a nossa base para ser mais resolutivo. Né? De verdade é isso. 2021, com certeza, é um base zero, é tudo novo para começar a vida de novo. Não tenho dúvida disso. Ótimo. Muito obrigado, Adilson. Um outro ponto interessante, vou contextualizar. Eu assisti uma apresentação anteontem sobre um private equity, falando sobre mercados, retomadas, crescimento, e aí eu vou dar um contexto. Foi colocado modelos, né, de retomada de crescimento, que foi chamado modelo V, né? O que é o modelo V? Então você está em um determinado ponto, você desce, né? Deixa eu pegar aqui do lado contrário, né? Você está em um determinado ponto, desce e sobe como se fosse um V, né? Então esse é o modelo V. Falaram o modelo Nike, né? Eu sou corredor, nunca tinha ouvido falar do modelo Nike. O modelo Nike é aquele modelinho que é assim, ele vem devagarinho e vai subindo, né? Ele faz aquele símbolo da Nike, ele não é o V. E aí está discutindo muito em relação à resiliência do setor, né? Então, falaram assim, bom, setor aéreo, que resiliência tem, né? E aí é um ponto que eu queria que o Giovanni começasse a contextualizar isso. O setor aéreo já sabe que está uma catástrofe, né? Setor de turismo, hotelaria, a gente sabe tudo isso. E aí tem coisas que foram bem legais que eu vi, que eu vou ler aqui. Tem modelos de recuperação que eu falei, modelos de transformação para se reemergir, né, como que esses modelos, esses setores vão se reemergir, e modelos que vão ter que se reiniciar. Assim, danou-se, né? Reinicia. Né? Giovanni, setor da saúde, como é que você vê isso? Ele aumentou, é um modelo, né, de crescimento V, Nike, de reinicialização. Como é que você vê esse contexto, né, do setor da saúde? Certo. Eu acho que a gente pode ter um híbrido aí de dois modelos. Eu acho que quando a gente pensa numa oferta de serviço, a gente está falando que é um bem essencial, a gente pode pensar em uma rápida recuperação, até pelos pontos que o Tarso, né, colocou aí de ganhos de eficiência e um novo, tanto o Tarso como a Adilson também falou, um novo cenário, uma nova forma de trabalhar, né, buscando aí o lado positivo, né, de aprendizado de toda essa crise. A gente pensa aí num novo cenário, numa forte recuperação, né? Até alguns segmentos, a gente realmente muito impactados, a gente espera que o novo cenário vai ter uma rápida demanda, e aí, é claro que aí depois uma queda e uma estabilização, mas é tentar aproveitar esse rápido retorno com uma boa precificação, para equilibrar, ajudar a equilibrar um pouco aí o nível de ter um ganho de margem, equilibrar um pouco o nível de endividamento. Agora, né, sem dúvida, o segmento, acho que como todos, e como também já foi muito bem apresentado, né, passando por grandes disrupturas, novos processos de trabalho, né, e isso realmente vai trazer grande eficiência, uma nova forma de trabalhar. Eu venho acompanhando também, né, como foi apresentada a questão da telemedicina, consultas virtuais, né, inclusive aqui nosso pessoal da Deloitte que passa por consultas virtuais e até receitas também virtuais. O segmento de construção também passando por grandes mudanças, está sendo forçado a passar por grandes investimentos em tecnologia, como saiu na semana passada a primeira escritura digital, né, registrada num cartório aqui em São Paulo. Eu sei que no Rio de Janeiro um cartório já vem investindo há um certo tempo no blockchain,
mas tinha muitas barreiras ainda, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, cuidado com o risco, né, o cyber, e o momento forçou, né, e já tivemos aí o primeiro caso, a primeira escritura de imóvel digital, né, então o segmento de saúde realmente vai passar por grandes transformações à frente, a telemedicina, atendimento, a consulta virtual, a inteligência artificial, ajudando aí nos processos, nos atendimentos, realmente são grandes ganhos de eficiência, né? Quem realmente tiver capacidade de poder passar por essa adaptação, fazer esses investimentos, né, pode ter aí uma recuperação realmente aí, ou em V, ou que seja uma recuperação em U também, mas vou colocar um pouquinho de pimenta aí, é preocupante no médio prazo, né, como foi também falado, a gente tem esse lado ganho de eficiência, mas a expectativa, né, de queda da renda, né, a gente pode ter resultados diferentes, né, para o segmento de saúde privado e o público, né, quando a gente olha aí na queda da renda como um todo. Então, esse U, esse V ainda vai depender muito do macro, mas, sem dúvida, o segmento vai passar realmente já está passando, claro, por grandes transformações aí no processo em ganho de eficiência. Legal. Eu sou mais do seguinte, seja U ou V vai ser minúsculo, né? Não é maiúsculo, né? Porque assim, eu sou um pouco mais cético, né? Eu gostaria de realmente que a gente pudesse estar seguindo essa linha, né, de resiliência, mas é claro que os pacientes oncológicos vão ter que vir, né? Caiu pela metade os atendimentos da primeira consulta, né? Eu acho que as entidades públicas vão ter um benefício, né, entre aspas, Adilson, que assim, vocês estão sendo visualizados a relevância, né, de dar maior atenção à área pública e a importância dela, né, obviamente que gerindo bem os recursos. Instituições como a de vocês, eu acho que sairão bem. Eu vejo um desperdício não do Instituto do HC, que eu conheço muito bem a sua instituição, mas a gente está vendo hoje dinheiros públicos em termos de hospitais de campanha que não está chegando na ponta, badernas, que eu acho que esse é o grande problema da área pública. Não vou fazer apologia, mas assim, acho que a área pública bem estruturada, ela vai ter um papel diferente que tinha, né? E acho que ela, além de ter um papel diferente que tinha, ela vai receber boa parte desses pacientes que estão no privado, porque o desemprego vai ser grande, né? E assim, tem que ter uma outra estruturação, vocês aí do HC, do complexo HC, dos seus institutos, né, vão ter que fazer o redesenho, que não vai ser só Covid, né, vai ter a pediatria, você tem o Instituto da Criança, tem o oncológico, tem o INCOR, né, então é uma outra linha que vocês vão ter que se reestruturar para essa demanda que vai vir da área que estava pela medicina suplementar, para a saúde suplementar. Tarso, tem uma pergunta específica aqui para você. Ixi, eu cancelei meu negócio. Na verdade, são duas, eu queria que você consolidasse. A primeira, eu queria que você rapidamente abordasse uma pergunta sendo feita em relação à queda, né, das cirurgias eletivas, né, e como é que vocês estão vendo isso para os próximos meses. E tem um ponto dentro da área de atendimento que está voltado especificamente para as testagens, né, do Covid na sua instituição, né, dizendo que está tendo uma discussão sobre problemas aí do acesso dos pacientes oncológicos, né, ou talvez em clínicas menores, que isso tem dificultado talvez essa parte do acesso e tratamento. Muito verdade. Bacana. Essa parte da queda das cirurgias é uma coisa que nos preocupa, e aquilo que eu disse, isso pode estar suprimindo o tratamento de algumas pessoas que realmente necessitam, apesar de eletivas, necessitam desse tratamento o quanto antes, né? Então, o que a gente instituiu foi testar, fazer o teste nessas pessoas, e aí colocar esses pacientes em um período de isolamento,
72 horas antes da cirurgia, para que a gente possa garantir qual o fluxo que a gente vai seguir com esse paciente. Num fluxo protegido, né, para que ele não tenha contato com outros pacientes, se ele for diagnosticado ou tiver algum tipo de sintoma, né, ou seguir o fluxo normal se ele não for diagnosticado. Então, a gente se preocupa muito com isso, e essa foi a forma que a gente garantiu, né, para os pacientes e para os médicos também, né, para eles saberem exatamente daquilo que eles estão tratando. Um outro ponto do teste do Covid... E vocês estão tendo testes ou está faltando testes? Nós estamos tendo testes. A gente está fazendo o teste de PCR, né? O teste de PCR que é o teste um pouco mais longo, né? O resultado dele. E aí, essa parte do teste do Covid em clínicas menores, a gente vê que realmente é um problema, né? Que eles podem ter essa falta mesmo, né? Então, para as pessoas que quiserem ter o tratamento, a gente oferece esse fluxo oncológico protegido, que o que a gente quer mesmo é tratar os pacientes. Ok. Vou pegar aqui meu amigo Adilson. Adilson, você falou, assim como o Tarso, vocês falaram, eu sei que é tudo muito difícil para falar de 2021. Mas vamos pegar então o segundo semestre deste ano, né? Vocês também devem ter redirecionado muito atendimento ao paciente Covid. E as outras doenças, como é que vocês estão direcionando os esforços? Como é que estão os pacientes, né? Eu, acho que talvez 3 semanas atrás, tenha saído um artigo numa das revistas sobre o INCOR dizendo que o atendimento cardiológico diminuiu, que os infartados domiciliares aumentou. Como é que está sendo esse redirecionamento das prioridades, né, não só do Covid, mas das outras doenças dentro do complexo HC? Essa é uma preocupação gigantesca, inclusive porque, de fato, já era esperado que tivesse uma redução de atendimento, uma redução de procura à rede privada na questão da saúde suplementar. Mas no setor público isso é meio estranho. Mas as pessoas estão deixando de procurar o serviço de saúde, com medo de se contaminar no próprio serviço, no próprio hospital. Aí colocam os indicadores como a área de maior risco de contaminação para a Covid é o próprio hospital. Isso tem sido colocado pela mídia. Na verdade, o que tem acontecido? A gente isolou lá no Hospital das Clínicas um instituto inteiro, praticamente 1.000 leitos, exclusivamente para o atendimento Covid. Eu não vou dizer que o restante do complexo seja free Covid, não existe isso, né? Mas estamos dentro da linha de risco mínimo para o atendimento. Tenho visto declaração do professor Roberto Calil, por exemplo, da área de cardiologia lá do INCOR, dizendo, pessoal, procurem os seus serviços, não deixem de de procurar, principalmente os crônicos, porque os cardiopatas estão infartando em casa e morrendo. A mesma coisa diz o professor Paulo Hoff na área de oncologia. Anteontem ele ainda diz, estimamos 70.000 casos de não diagnósticos na área de oncologia pela história que a gente tem tido no atendimento. Isso significa o quê? Que essas pessoas, quando entrarem de novo no sistema, vão estar complicadíssimas e vai ser muito mais difícil atendê-los. Isso é uma preocupação sem tamanho. Por quê? Porque isso vai custar muito mais caro e muita situação dessa deixa de ser recuperável. É muito complicado. Então, assim, a população tem que se socorrer, tem que voltar a procurar o atendimento e perder um pouco esse medo da contaminação, porque o risco de quem está atendendo é muito maior do que do paciente e o pessoal está lá para atender. O pessoal está disposto para fazer esse atendimento de prioridade, principalmente os crônicos, né? Legal. Giovanni, tem uma pergunta bem legal aqui. Como os investidores estrangeiros estão enxergando o mercado de saúde brasileiro,
né, no momento, né, de todo esse momento, embora a gente tenha uma situação política, mas lados favoráveis, dólar alto, então assim, né, ativo brasileiro mais baixo, né, empresa quebrando. Você acha que é um bom momento, os private equities vão vir com mais fome, com mais vontade para cá, para assim, pô, ativo no Brasil está literalmente a preço de banana, né? E olha que banana não está tão barata assim. Como é que você vê isso? Olha, realmente é uma boa pergunta e não é do momento agora, né? O Brasil ele tem um grande mercado consumidor, tem grandes oportunidades, né? A gente falando a longo prazo, os investidores estrangeiros, apesar do risco das grandes oscilações e incertezas que o nosso mercado tem, afasta um pouco os investidores, mas tem um potencial muito grande, né? E quando a gente olha a liquidez nos mercados, que agora neste momento o investidor ele está averso ao risco, né? Ele não acho que tem que aguardar mais um pouquinho, a gente começar a ver um pouco o horizonte, né, para a retomada, né, de uma posição dos investimentos, isso não só dos nossos fundos aqui no Brasil, né, dos private equity aqui no Brasil, mas também lá fora. E o Brasil como um todo, ele para tentar resumir, é um país que tem uma boa estrutura de negócios, um bom mercado consumidor, tem grandes oportunidades, mas parece que está, né, sempre amarrado, tanto que neste momento, além da crise da pandemia, a gente tem uma crise institucional, né, também, né? No início do ano, nós entramos com uma grande expectativa de um bom crescimento esse ano, apostando na reforma tributária e apostando em pacotes de estímulo econômico, né? E veio a crise, mas é uma crise, né, enfim, que em 3 meses pegou mais de 180 países, e ainda, né, o Brasil, né, com uma crise também institucional, né, que a gente passa, e isso também, o momento, o curto prazo, impacta, né, nessa volta aí do apetite pelos investidores, né? A Bolsa é um grande termômetro, né, disso, né, mostra isso explica também um pouco aí desse nosso dólar, mas realmente no médio e longo prazo, né, quando começar a se desenhar um melhor horizonte para os investimentos, isso tem acompanhado também com investidores estrangeiros, que tem um grande apetite pelo mercado brasileiro, mas quando esse cenário realmente se demonstrar, apontar realmente aí um retorno, os fundos brasileiros eles estão, né, com grande capital, né, o patrimônio líquido dos fundos assim está em mais de 5 trilhões, né, de reais, né, a liquidez, esses pacotes de estímulos de vários países, seja monetário ou fiscal, né, a gente ainda é difícil quantificar o quanto que eles vão ajudar a recuperar em cada um dos países, mas a volta, esse dinheiro vai estar em circulação, a gente vamos ver como é que ele vai estimular esse retorno, e sem dúvida, dólar alto, empresas passando aí por desafios de liquidez, um grande mercado, parcerias, fusões, aquisições, realmente o mercado brasileiro no médio e longo prazo, ele mantém, né, aí com uma boa perspectiva positiva, né? Mas a gente tem outros, não é só a crise da pandemia, a gente tem outras lições de casa aqui também para fazer. Legal. Nós estamos chegando aí no limitezinho, já vou pedir para a Tânia fazer o encerramento, eu vou fazer uma geral, tem algumas perguntas que a gente vai tentar endereçá-las, né, especificamente para quem perguntou. Eu acho que a colocação a banana pode estar barata, mas tem medo de indigestão, né? Eu tenho que tomar cuidado com como começa a banana. Eu queria fazer colocações de fechamento no seguinte: eu acredito num processo bastante complexo e difícil, né? Eu acho que vocês estão endereçando, têm plena consciência disso, da visão econômica apresentada pelo Giovanni, né? Assim como tanto o Adilson e o Tarso estão endereçando alguns pontos. Eu acho que investimentos devem ser revistos, né? Não vai ter a mesma demanda, embora tenha uma demanda reprimida de crônicos, um processo de crescimento ele ainda está indefinido pela dificuldade do acesso,
pela dificuldade do aspecto econômico, a gente vai ter downgrade de planos de saúde, talvez pacientes que tinham acesso no AC Camargo, infelizmente não terão mais, né, ficarão assistidos, aí a área pública entra como uma alternativa extremamente relevante nesse processo de gap da parte dos empregos. Então, estão perguntando em termos das operadoras e as parcerias, eu acredito que de verdade o processo, o Tarso comentou isso, tem que ter um equilíbrio. As operadoras, este ano está bastante favorável, né? Eu fui gestor hospitalar por mais de 10 anos, e grupos grandes, e a gente se valeu de margens que, talvez por desperdício, e eu acho que agora acabou esse espaço do desperdício, a gente tem que ser mais efetivo, mais objetivo naquilo que tem que tratar. A frequência vai mudar, você está correto, Tarso, a frequência muda, o modelo digital vai mudar, e isso vai permitir o menor acesso custoso para acessos de menor custo e de menor frequência. Eu acho que essa integração do público e privado ela será fundamental para esse suporte nessa fase crítica da pandemia e depois dos papéis desses dois agentes. As operadoras têm que buscar com os seus hospitais um modelo assistencial que crie o valor, mas um valor de verdade, um valor de resultado, não um valor que não seja mensurado. O valor tem que ser mensurado, senão não é valor, né? É uma referência qualquer. E digo uma coisa, para aqueles que estão, principalmente na área financeira, o orçamento de 2021, ele começa do zero, pessoal. Assim, tem uma grande vantagem. Talvez uma boa parte daqueles que estejam em home office não precisa nem voltar, né? E assim, quem é efetivo e quem não é efetivo, né? Então a gente vai perceber quem fez a diferença estando em casa ou não, porque essa turma não vai voltar de casa. E o redesenho do processo, o volume cirúrgico é diferente, o volume do atendimento do pronto-socorro, o pronto-socorro não vai ter da mesma forma, né? A inadimplência vai ser alta, então assim, a perda vai ser grande de vidas. Se nós perdermos, né, 2 milhões de vidas, 2 milhões de empregos, se cada vida tem cada emprego tem 2, 3 vidas correlatas, nós estamos falando de em torno de 4 a 6 milhões. É mais que 10% do que tem hoje. Você imagine saindo 10% do privado. Então, assim, os hospitais nunca viveram isso está acontecendo no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e aqui. Outros lugares que são com a medicina mais socializada, né, Inglaterra, esse impacto é menor. Mas é um processo de transformação. Eu não quero terminar isso com uma posição muito negativa, né? Eu acho que ela é uma oportunidade de redescobrir, é a oportunidade de transformar, né? Eu tive isso numa conversa, num outro live, e vou pegar um livro aqui que eu até mostrei no outro evento, é o seguinte, um livro que foi lançado, né, no início desse ano, janeiro desse ano, né, o nome desse livro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, né, O Futuro é Mais Rápido que Você Pensa. Esse livro foi publicado em janeiro, ele foi obviamente escrito ao final de 2019 e quase está obsoleto, moçada. Esse livro que está escrito aqui já não é mais futuro, é a nossa realidade. Né? Assim, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas nós podemos nos preparar para transformar e sermos melhores. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou pedir desculpas de não poder dar a palavra a cada um de vocês pelo tempo. E vou chamar agora a Tânia para fazer o fechamento final do nosso horário, que nós estamos 3 minutos além do nosso horário. Obrigado. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. De Luca, você moderou fantasticamente esse nosso primeiro evento híbrido e digital. Queria agradecer o Giovanni pelo seu tempo, sua atenção, a Dilson, Brederick, o próprio Tarso. O Tarso já participou de eventos com a gente, assim como a Dilson. A Deloitte sempre esteve presente nos nossos eventos, e eu não conhecia o Giovanni, fiquei muito feliz que ele, de pronto,
aceitou o nosso convite e o De Luca por ter moderado. Bom, fica aqui o meu agradecimento a todos que assistiram, mas fica uma responsabilidade maior ainda para a TM Jobs, para continuar essa jornada de eventos usando essa plataforma diferente. E a gente precisa realmente fazer algumas reflexões sobre tudo que foi colocado aqui com muita propriedade. No mês de junho nós faremos outro evento e nós vamos continuar falando sobre esse impacto financeiro e econômico na saúde, no setor como um todo. Nós teremos, vamos trazer as operadoras seguradoras, tá, De Luca? Você falou muito disso, legal. Todos vocês, então a gente também tem que ouvir esse lado. Então a gente vai trazer as autogestões, as cooperativas, as seguradoras e operadoras, porque de fato falta trazê-los para essa discussão. Eu agradeço, gratidão, que todos possam ficar bem, logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se abraçar de coração, presente, e nos eventos presenciais que tanto a gente gosta de realizar. Karen, por favor, finaliza para nós. Gratidão pela participação de todos. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, então, a todos vocês, integrantes do nosso talk show. Obrigada também, Tânia. E, mais importante, muito obrigada também à nossa audiência de mais de 200 participantes que estiveram conosco no evento de hoje. Nós aproveitamos para pedir para que você se inscreva no nosso canal Valor em Saúde no YouTube e acompanhe os nossos programas e eventos digitais. Como a Tânia já disse, nós teremos um outro evento em junho, então aguarde. Lembrando que esse evento vai estar disponível também no nosso canal no YouTube em breve. Então até o próximo evento em junho. Obrigada!